Bom dia, meus irmãos, como estão todos aí? Mais um dia de confinamento, né? Eita, fazer o quê? Mas nós estamos aqui hoje, ou pelo menos nesse vídeo, para falar sobre coronavírus, Covid-19, ah, confinamento, coisa do tipo aí. Nós estamos aqui para a nossa aula de escola dominical. Vamos aproveitar então esse tempo que temos aqui para darmos continuidade ao nosso assunto, que são os 10 mandamentos. Estamos no penúltimo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Temos visto, e é bom lembrarmos, que os 10 mandamentos eles exigem de nós mais do que simplesmente evitar uma atitude, mais do que tão somente não fazer alguma coisa. Ele não é simplesmente proibitivo. Como o fundamento dos 10 mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, então nós entendemos que os 10 mandamentos exigem de nós atitudes práticas, positivas, como diria o apóstolo João na sua primeira epístola, que nós não amemos somente de palavra, mas de fato e de verdade. E isso exige de nós, então, atitudes positivas e não simplesmente questões negativas. Então nós vamos ver aí que não dizer falso testemunho significa não complicar a vida de seu irmão. É não trazer determinados tipos de testemunho que possam embaraçar ou colocar os seus irmãos e o seu próximo em maus lençóis. Então, primeira questão para nós entendermos como isso se dá é que a palavra utilizada aí no hebraico para dizer ta'ané, ela dá esse caráter solene de que há um tribunal, de que há uma corte ali sendo formada. A, a palavra por si só já deixa muito claro que há uma solenidade. Você está empenhando a sua palavra de uma forma solene. Ou seja, você não deve, em circunstâncias solenes em que a verdade está sendo apurada, por exemplo, num tribunal, num julgamento, vamos supor, você está depondo a favor de um colega seu de trabalho numa causa na justiça. Então você não pode ir lá dizer falso testemunho, nem do seu chefe, nem do seu irmão ou do seu colega para quem você está dando o testemunho. Você não pode inventar algo que não aconteceu. Isso é dar falso testemunho, seja para beneficiar a pessoa, mas ainda assim você vai complicá-la porque se trata de uma mentira. Você está trazendo o benefício por meio de uma mentira. Então isso não é bom. Ou seja, porque você vai dizer algo mentiroso contra ela a fim de condená-la, a fim de que ela receba algum peso por parte da justiça. Você vai usar a justiça por meio da sua mentira para fazer com que algo de ruim aconteça. Então, obviamente, significa o quê? Se numa situação solene eu não posso mentir, se naquilo que é mais grave, mais pesado também eu não posso mentir, significa que tudo aquilo que está abaixo também não pode ser feito. Tá? Se numa situação não pode, na outra não pode. Você não pode mentir, nem que seja por brincadeira contra o seu próximo. Mas vejamos o texto, por exemplo, aí de Números 35, verso 30, que nos diz: todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. A palavra usada aqui para depor, a palavra utilizada aqui para dar esse caráter do testemunho das pessoas contra um assassino, é a mesma palavra que nós vemos no mandamento. Então há uma ideia de que esse testemunho ele não pode ser falseado contra o seu próximo. Você não pode induzir as pessoas ao erro. Você não pode dizer algo sem fundamento. Até por isso também, como nós vemos aí no verso 30 do capítulo 35 de Números, que se exige mais do que uma testemunha. Exige-se mais do que uma única pessoa falando contra o assassino. Então, isso nos dá a entender que a integridade pessoal das pessoas, a imagem de uma pessoa é algo muito caro. Porque dependendo do que você diz também, você pode destruir a vida de alguém. Né? Nós temos há não muito tempo, na história de São Paulo,
um casal que era dono de uma escola de crianças, né, que foram acusados por alguns pais de molestarem seus filhos. Esse casal foi preso, esse casal teve que se mudar onde estava, porque estavam para ser linchados, estavam sendo achincalhados pelos seus vizinhos, sendo perseguidos na rua, perderam a escola, perderam tudo que tinham. E uma rede de televisão contribuiu muito para isso e também foram processados e multados por causa disso. O fato é que esses pais conseguiram provar a inocência deles e descobriu-se na investigação que alguns pais estavam descontentes com algumas ações da escola e por isso inventaram essa história como forma de vingança contra os donos da escola. Então percebo que o falso testemunho é algo pesado sobre a vida de uma pessoa. Então nós devemos cuidar da integridade pessoal de alguém, da imagem de uma pessoa, de quem essa pessoa é perante a sociedade. Não posso usar de mentiras contra uma pessoa simplesmente para estabelecer algo. Na sequência aí, nós vemos então que o falso testemunho ele é tratado como um assassinato de reputações. É isso mesmo. Dar um falso testemunho de alguém, você pode não estar tirando a vida de uma pessoa, mas você pode estar matando essa pessoa por uma parte da sociedade. Como no caso desse casal que eu mencionei há pouco, que tinha uma escola de crianças. Eles morreram para aquela vida, tiveram que mudar de cidade, perderam o seu negócio, perderam toda a vida que eles tinham construído ao longo de muitos anos como empresários de uma rede de ensino. Perceba como isso, de certa forma, os mata. De certa forma, é pesado, mais do que simplesmente inventar uma coisinha para atrapalhar a vida de alguém. Lá no livro de Provérbios, nós vemos no capítulo 25, um texto muito interessante, quero que você abra aí comigo. Provérbios, capítulo 25, verso 18. 25, 18. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Massa, né, era aquele instrumento de guerra, aquela arma de guerra, geralmente um cabo com uma grande massa, ou algo pesado na sua ponta, utilizado para esmigalhar ossos, né? Então está dizendo que é uma massa, algo que esmigalha, é uma espada, algo que corta, que perfura, e flecha aguda, algo que vai longe e ao mesmo tempo é preciso, causa um ferimento grave, penetra com profundidade, né? E esse é aquele que levanta mau testemunho contra o seu próximo. É um assassinato da imagem da pessoa, de quem a pessoa é, né? Então, nós vamos ver aí também que dizer certas coisas vãs sobre os outros também vai ter um significado de um caráter de mentira. Falar bobagenzinhas, falar qualquer coisinha sobre o outro, você nem sabe o que está acontecendo, mas você quer dar um pitaco. Cuidado com isso. Olha aí o Salmo de número 4, verso 2. Tenta abrir comigo aí na mesma velocidade. Diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira? Então é a ideia de coisa vã, a ideia daquilo que não tem fundamento, que portanto é um caráter de mentira, porque não há nada por detrás daquelas palavras, elas são vazias, elas são esvaziadas de significado, portanto se tornam mentirosas, são ocas, elas não estão oferecendo de fato coisa alguma. Cuidado, portanto, quanto àquilo que você fala de um irmão simplesmente por falar. Você não sabe, você não viu, você não conversou, você não tem detalhes, você não testemunhou as situações. Essa história do ouvir dizer que, olha, me contaram que, isso é vão, isso é mentira, isso é falso testemunho.
não se utilize desse expediente para falar dos seus irmãos. Você não sabe, você não viu, você não conversou, você não ouviu da boca da própria pessoa. Não diga, não fale, não vá complicar a vida de seu próximo, dizendo que disseram que haviam dito porque conversaram com não sei quem, com o papagaio da vizinha e tudo mais. Toma muito cuidado com isso daí. E a palavra aí para falso testemunho, né, que nós vemos aí, shaker, ela tem um sentido de desapontamento, tratar com falsidade e mentira. Significa a ideia de que você quer guiar a pessoa ao engano. Significa que você quer dizer algo que coloque a pessoa firmada em nada, para que ela se complique ou para que as coisas simplesmente escondam a verdade sobre o outro e você faz com que as pessoas acreditem. Então tem essa ideia de você desapontar alguém, de você tirar o chão de alguém com a sua palavra, com a forma como você fala da pessoa. Esse tipo de complicação é muito séria, muito grave, e nós precisamos ter muito cuidado com o nosso linguajar, com a forma como nós falamos dos outros. Né? Os nossos irmãos, o nosso próximo, por mais que muitas vezes nós tenhamos algo contra eles, nós não podemos nos aproveitar ou nos motivar a partir de sentimentos ruins em relação à pessoa e queremos dessa forma acabarmos com sua reputação perante as pessoas. Muito cuidado com isso. Tá? Então, espera-se e entrega-se outra coisa. Isso é uma mentira. Então, a ideia desse falsear, desse desapontar aí, é essa ideia de que as pessoas estão esperando que você diga algo, as pessoas estão pensando que você vai numa direção e você vai em outra. Esse falseamento, sabe aquela coisa de futebol de finta? Você vai fazer uma finta, você vai fazer que vai para um lado, mas aí você vai para o outro. Muitas vezes nós usamos de expedientes assim para angariarmos algum espaço. Nós fazemos que pensamos de uma forma ou falamos de uma forma que faz a pessoa acreditar que nós estamos dizendo uma coisa e aí depois nós vamos mudando e transformando o que nós estamos dizendo. Isso é uma pessoa sem palavra, irmãos. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Então, o falso testemunho também ele vai nessa direção. É interessante que lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 20, que é a repetição desse mandamento, né, usa-se a palavra vazio, chavé, tá? Essa palavra aqui vai ficar bem pequenininha aí no vídeo, mas essa palavra chavé, ela é a ideia daquilo que é vazio, tá? Então perceba que na repetição do mandamento lá em Deuteronômio capítulo 5, não sei se você se lembra, mas os 10 mandamentos ali em Êxodo 20 são repetidos em Deuteronômio capítulo 5. E lá é colocado com a palavra diferente aí no verso 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é o mesmo mandamento, porém a palavra por detrás de falso testemunho, a palavra chaver, que é essa coisa vazia, tá? Uma coisa nula. Então, não fale qualquer bobagem, algo sem fundamento de seu próximo, tá? Se você não viu, se você não conversou com a pessoa, não fale nada. Não diga coisa alguma. Entenda que quando você passa a falar de um irmão, especialmente algo ruim contra ele, dar um testemunho contra ele e você mata a reputação desse irmão, você está caindo no pecado da maledicência. Tá ok? Nós precisamos entender que a fala sobre os nossos irmãos, ela encontra lugares para que isso possa ocorrer. Eu não posso falar do meu irmão de qualquer jeito, a qualquer hora, em qualquer lugar ou para qualquer pessoa, né? Aquela história de, mas é verdade. Perceba, se eu vou dar o testemunho, esse testemunho deve ser dado a quem de direito, a quem tem o direito de cobrar algum testemunho sobre o outro, devido à posição que ocupa, devido muitas vezes ao que o outro se propôs a fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego em alguma empresa que procura referências e liga para essas pessoas que estão
relacionadas ali como quem deu referência, né? Para dar referência ao empregador. A, essa pessoa, já que se dispôs à vaga de emprego, ela está se submetendo a esse empregador que vai fazer a pesquisa. Então, sim, você pode dizer alguma coisa a essa pessoa acerca do seu irmão, acerca do seu próximo, conquanto sejam coisas verdadeiras, que você tenha conhecimento sobre essas coisas. Caso contrário, não faça isso, não se meta na situação. Tá? Digo, olha, não sei, não tenho o que dizer, eu conheço pouco do trabalho do irmão. Né? Até como pastor, diversas vezes a gente já fez, eu já fiz isso, né? Eu conhecia pastores que foram indicados, alguns até chegaram a dar o meu nome como referência e tudo. Em alguns casos eu só pus e falei, olha, irmãos, eu o conheço pessoalmente, eu não conheço o ministério dele. Eu não tenho contato com as ovelhas, eu não acompanho o trabalho dele na igreja, eu não tenho como lhe dizer nada sobre o pastorado dele, apenas sobre nossa amizade ou nosso conhecimento, por exemplo. Né? Em algumas situações eu já tive o que dizer sobre nesse sentido. Não ia falsear, não ia dizer, olha, ele é um grande pastor, ele é um mau pastor, ele é isso, ele é aquilo, outro, sem ter um conhecimento de causa. Né? Então eu não poderia dar uma fala ou fazer uma fala que fosse vazia, tá? Que não houvesse realmente fundamento na realidade, tá ok? Então toma cuidado nesse sentido aí. Então, pelo contrário de dar um falso testemunho, procure fazer um bom comercial do teu próximo. É claro que você não vai também dar um falso testemunho falando algo bom que não é verdade. Né? Você não pode dizer que uma pessoa é boa gente sabendo que a pessoa é um crápula. Né? Isso é um testemunho vazio, isso é um falso testemunho sobre essa pessoa. Mas a ideia é que você procure de tal forma o que há de melhor nas pessoas e tenha o melhor palavra sobre as pessoas, procurando a realidade sobre as pessoas antes de tudo, né? E como é que eu faço isso? Como é que eu cuido ou eu faço um bom comercial do irmão, ou pelo menos, eu não atrapalho a vida do meu irmão? Primeira coisa, meu querido, odeie a mentira. Odeie a mentira. Provérbios 13, 5. Provérbios 13, 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A palavra aí para mentira aí é a mesma palavra utilizada lá no mandamento, no verso 16 do capítulo 20 de Êxodo. Tá? Essa coisa falsa, tá? Essa coisa que não é real sobre a pessoa. O que diz aqui? O justo, ele aborrece essa palavra de mentira. Então você não pode, como servo de Deus, jamais admitir dizer algo mentiroso sobre alguém. Ou é mentira porque você não pode ser mentiroso porque você quer complicar a pessoa e aí você mente dizendo que ela é algo ruim sendo que ela não é, porque você não gosta. Não pode ser também algo, também pode ser mentira, aquilo que você diz sem conhecimento de causa, sem entendimento, sem saber. Olha, eu não sei sobre isso dessa pessoa, eu não tenho como lhe dizer. A resposta é essa: você não sabe, você não sabe. Tá? Então dizer algo com fundamento algum é mentira. Então, outra situação que você vai olhar: se você ama o seu próximo, você não vai ficar espalhando aquilo que denigre o seu próximo, tá? Como isso se dá? Primeira coisa, você não pode espalhar aquilo que você não testemunhou, tá? Algumas pessoas gostam muitas vezes de se enfiar em fofocas, em maledicências, em coisas que às vezes são ditas sobre alguém. A pessoa não viu, não testemunhou, mas ouviu o irmãozinho que ela considera, que ela acha que é acima de qualquer suspeita falando, opa, então ela vai lá e compra a ideia. O perigo disso, primário de tudo, vamos supor que você realmente tenha ouvido algo de alguém que é correto mesmo, que é alguém que está falando a verdade, de alguém que falou de coração e estava dizendo aquilo ali sem o intuito de mentir. Mas você não tem como garantir que essa pessoa fez uma avaliação correta. Você não tem como garantir que essa pessoa
ela de fato observou a situação da melhor forma possível, interpretou corretamente a situação da melhor forma possível. Você não tem como garantir. Então, por mais que as pessoas sejam confiáveis, nós temos que tomar cuidado. Olha, eu fiquei sabendo disso de uma fonte segura. Não, meu irmão muito respeitado. Não põe a mão no fogo assim nas pessoas. Mas, pastor, como é que a gente faz? Às vezes o que foi dito foi muito sério. Você fala, ó, meu irmão, a pessoa veio perguntar para você alguma coisa, você diz, olha, eu não vi, eu não sei de nada. Tem um irmão fulano de tal, ele disse que viu. Conversa com ele e veja se o que ele tem a dizer é verdadeiro. E depois você confronta a pessoa de quem foi dito tal fato. Então, se algo grave está precisando ser trabalhado, precisa ser dito, faça esse tipo de coisa. Não sai comprando porque a pessoa disse, só porque ela é alguém da sua consideração. A questão é, você não sabe o que essa pessoa de fato viu, ou a disposição de coração dela em relação a essa situação. Você não tem consciência de como essa pessoa estava em relação a aquele irmão ou aquela pessoa, aquele próximo de quem se está buscando algum testemunho. Mas não espalhe então o que você não testemunhou, né? Tome cuidado, por exemplo, com essas figurinhas de internet. Às vezes a figura de alguém, de alguma personalidade pública, pega-se a imagem dela e coloca-se uma frase ali sendo atribuída àquela pessoa. E você acha que a pessoa disse mesmo. Só porque tem uma foto da pessoa com escrita ali embaixo. Muito cuidado com isso, irmãos. Qualquer um pega a foto de uma pessoa e escreve qualquer coisa ali embaixo. Isso não quer dizer que a pessoa de fato disse aquilo ali, né? Nós temos até uma brincadeira, uma imagem de Dom Pedro II, né, na internet, dizendo que você não deve compartilhar as coisas sem saber a origem na internet. Como é que Dom Pedro II disse um negócio desse, né? Mas isso é uma forma jocosa de mostrar para nós uma atitude ridícula que muitas vezes nós temos, que é o de vermos uma imagem e com umas frases e acreditarmos que a pessoa de fato disse isso. Há algum tempo, por exemplo, eu vi um pastor compartilhando uma imagem do deputado federal, ex-deputado federal, Jean Willis, que teria dito que a sexualidade das crianças ela deve ser aflorada mesmo, que muitas vezes o pedófilo tem um papel importante na formação da sexualidade das crianças. Isso é mentira, ele nunca disse isso. Ele nunca falou tal coisa, ele sempre se mostrou contra a pedofilia, inclusive ele fazia parte da Comissão Parlamentar de Combate à Pedofilia. Então, inclusive, ele foi atrás, ele pediu à Polícia Federal para investigar e estava processando as pessoas que inventaram e lançaram essa imagem dele. Mas um pastor estava compartilhando isso e revoltado, e aí eu perguntei, você viu isso onde? Como assim eu vi isso onde? Tá aí. Falei, tá aí nada, estou vendo uma foto com uma coisa escrita, isso aí eu faço em 2 segundos a sua foto com a mesma frase embaixo. Eu quero saber se você viu em alguma mídia social oficial dele dizendo isso. Agora você vai defender esse camarada? Falei, eu não estou defendendo esse camarada, eu estou defendendo a verdade. Eu não posso, como cristão, admitir que eu use de uma mentira para denegrir uma pessoa só porque eu discordo dela, só porque eu não concordo com a sua forma de pensamento. E, por coincidência, eu fui procurar então no Twitter dele se havia realmente alguma imagem naquele sentido, alguma frase naquele sentido, e estavam lá vários twitters dele fazendo referência a essa imagem e ele avisando que já estava investigando, já estava com a Polícia Federal encontrando os responsáveis e que os acionaria na justiça, demonstrando sua revolta e negando ter dito aquilo ali. Então perceba, isso é um falso testemunho, isso é espalhar uma mentira sobre uma pessoa de algo que você não viu. Então não viu, não é só porque está na internet que é verdade, não é só porque tem uma imagem de uma pessoa e uma coisa escrita embaixo que é verdade. Cuidado com isso.
E, aliás, é interessante que nesses tempos de coronavírus, né, muitas notícias vão aparecendo, muitas coisas vão sendo ditas, e às vezes elas são ditas de forma mentirosa, são viagens, são coisas completamente absurdas. Agora há pouco eu assisti um vídeo que um pastor nos passou num grupo aqui de pastores, de uma missionária em Portugal, dizendo que o coronavírus é um golpe da mídia, e que a igreja do Senhor não deveria se curvar a isso e se calar, que isso era uma estratégia de Satanás para segurar a igreja, e que não havia coronavírus nenhum, não havia coisa alguma. Você compartilhar esse tipo de coisa é um falso testemunho. Tá? Por mais que a pessoa tenha feito todo um alarde, todo um drama, que é coisa de Satanás, que é isso, aquilo, outro, isso não quer dizer que você tem que acreditar, irmãos. E tanto é mentira uma situação como essa que a igreja não se calou. Estamos aqui ocupando a internet, ocupando as mídias sociais, enviando mensagens para as pessoas, aproveitando momentos para falar de Deus, aproveitando situações. Eu tenho visto, por exemplo, no grupo, eu tenho um grupo lá do Jiu-Jitsu, onde eu treino, e estou vendo ali a situação de muitas pessoas falando e dando mensagens. Eu nem precisei eu mesmo me mencionar nada, apesar de ter dito alguma coisa, mas outros irmãos em Cristo ali, muitos crentes ali, já começaram a compartilhar mensagens do Evangelho, ânimo que o Evangelho nos traz em circunstâncias assim. Ou seja, é uma mentira tão deslavada que ela não se sustenta nem naquilo que ela diz estar acontecendo, que é a igreja ser calada. Não, a igreja não está sendo calada. A igreja está se mexendo, a igreja está acontecendo. Estamos nós aqui tendo uma aula de escola dominical via internet, para que isso se torne de um alcance mundial. Então agora o que em princípio só a igreja presbiteriana de Valinhos iria ouvir, agora nós temos uma igreja no mundo todo e mais pessoas que porventura estejam fazendo qualquer coisa ou estejam vagando pela internet possam ter contato com esse vídeo. Então não há nenhum fundamento, é vazio o que é dito. É vazio de argumento, é vazio de verdade, é vazio de veracidade quanto aos fatos, é vazio de tudo. Isso é falso testemunho. E não podemos compartilhar esse tipo de vídeo, não podemos compartilhar esse tipo de coisa, irmãos. Precisamos ter cuidado. Ah, médico tal disse isso, médico tal, a gente não sabe. A gente não sabe. Melhor não sair compartilhando. O essencial nesse caso, por exemplo, nós já sabemos. Fica em casa. Então pronto, fica em casa. Evita ao máximo. Ah, está acabando o mundo lá nos hospitais. A gente já sabia que ia acabar mesmo. Eu não preciso ficar repetindo isso. Eu só preciso ficar longe de outras pessoas. Pronto, é assim eu fujo dessa realidade de quem está contaminado. Então, cuidado com esses momentos, principalmente que nós vivemos, né? E também uma outra coisa que nós temos que lembrar. Deus abomina quem divide seu povo. Deus abomina quem divide seu povo. Voltando para o livro de Provérbios, agora no capítulo 6, versos 16 a 19. A palavra do Senhor diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, cuidado se muitas vezes você não vai alimentar com o seu falso testemunho uma desavença entre um irmão e outro. É muito triste que às vezes na igreja nós encontramos pessoas que têm os seus problemas com outro irmão e por causa desses problemas com o irmão aceita dizer certas coisas ou falar coisas de uma forma muitas vezes sem prestar muita atenção ou querendo dar uma duplicidade de sentido a fim de que o irmão tenha a sua imagem denegrida. Queridos, que coisa terrível, que coisa terrível. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Se eu tenho um problema com meu irmão, o meu dever é ir lá perdoá-lo, o meu dever é ir lá conversar com ele, o meu dever é chamá-lo, e se ele me ouvir, eu vou ganhar o meu irmão. E se ele não me ouvir, eu chamo testemunha, depois se não ouvir a testemunha, eu chamo a igreja,
e se ele não ouvir a igreja, aí finalmente nós o consideramos como gentio publicano e a gente manda embora do nosso meio. Mas o que eu não posso fazer é, por causa de uma desavença, uma situação com o irmão, denegrir a sua imagem publicamente ou ainda privadamente para outra pessoa, com o intuito de afastar aquela pessoa, de criar um partido dentro da igreja e colocar pessoas contra aquele irmão de quem eu não gosto. Deus abomina, ele abomina quem divide o seu povo. Ainda mais agora que nós compreendemos que somos um só em Cristo Jesus, um corpo. Deus trata isso como se fosse um sacrifício do seu Filho, dividir o corpo de Cristo novamente. Nunca faça isso, meu irmão. Não haja deste modo, meu irmão. Não se atreva a fazer isso, meu querido. Tenha no seu coração o desejo e o dever unicamente de tratar bem e de fazer um bom comercial do seu irmão. Mas, pastor, eu estou numa situação difícil com o meu irmão. Como é que eu vou fazer um comercial do meu irmão? Eu quero que ele morra, essa miséria. Vai perdoá-lo. Vai trabalhar a sua situação com seu irmão. Se ele de fato pecou e tudo, ajude a se levantar, a se erguer do erro. Refaça a sua vida, redima seu irmão. E aí passe a falar, não de um irmão que fez o errado, mas de um irmão que foi redimido no sangue de Cristo. E aí você vai ter algo bom para dizer do seu irmão. Fazer um bom comercial. O problema é que muitas vezes nós não amamos tanto assim o nosso próximo para nos darmos a esse trabalho todo. Mas é isso que o Evangelho nos ensina. Irmãos, não fofoque, nem seja maledicente. 2 textos aqui. Primeiro, indo lá para Paulo, lá para o Novo Testamento, Colossenses, capítulo 3, verso 8. Quem achou aí pode ler. Colossenses, capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus diz: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então perceba, são todos pecados que podem ser expressos na sua fala. Então falar com ira é complicado, falar cheio de indignação, que geralmente você vê todo o erro dos outros, mas esquece dos seus próprios erros. Falar com maldade, ou seja, você está dizendo aquilo ali, maquinando algo por detrás. Há uma intencionalidade ruim naquilo que você fala. E a maledicência, que é o denegrir em si a imagem da pessoa. É o falar mal de alguém de fato. Meus irmãos, que coisa, meus irmãos, que coisa, que coisa. É para nos despojar. Agir como se isso são coisas do velho homem, não do novo homem. São coisas com as quais eu tenho que me livrar. Eu tenho que pôr para fora esse gostinho, esse poder que nós achamos que nós temos com a fofoca. A fofoca dá uma sensação de poder para nós. Cuidado com isso. Saber da vida dos outros não é vantagem alguma, não te faz melhor do que ninguém. Tá? Já diz um ditadozinho que eu gosto muito, né? Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Pessoas medianas falam sobre coisas. Pessoas superiores ou, digamos, mais desenvolvidas, como queira, falam sobre ideias. Tá? Então, esse é um ditadozinho bom para a gente lembrar que a gente deve buscar falar mais sobre ideias, discutir mais as ideias, conversar mais sobre o princípio das coisas e não as coisas em si. Tá ok? Então, cuidado com essa forma fofoqueira de agir e de falar. O outro texto ali, 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14. A palavra de Deus nos diz: Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem
crie filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ou seja, está falando que as mulheres ali, no seu cuidado com o lar, no seu cuidado com os afazeres da casa, com os afazeres da família, que ela não se dedique ou não se permita entrar em situações de maledicência, de falar dos outros. Muito perigoso isso. Veja que Paulo está dando um tipo de sabedoria muito próprio de Provérbios, que é uma ideia de prudência. Não encontre ocasião, fuja das ocasiões. A pessoa começou a falar mal dos outros, sai de perto. Sai de perto, não produza essas ocasiões, não tire proveito dessas ocasiões, não busque essas ocasiões que são favoráveis à maledicência. Uma coisa muito triste que eu tenho que confessar para os irmãos, entre os pastores a maledicência é algo muito complicado. Essa questão porque nós sabemos muito da vida uns dos outros, nós sabemos das intimidades muitas vezes. Você tem alguns irmãos que não lidam bem com isso e acabam contando, falando, mencionando coisas que eles não poderiam mencionar sobre a vida de seus irmãos. Isso é muito, muito triste. Mas eu vejo que nós temos uma saída, segundo Paulo, fugir dessas ocasiões, fugir dessas circunstâncias. Você sabe que aquela rodinha de pessoas ali, a rodinha dos fofoqueiros, fica longe. Fica longe. Próximo ponto, então, abandone o compartilhamento de acusação, né? Eu falei há pouco sobre isso, né? Imagens de pessoas com supostas declarações que elas tenham feito. Isso temos que tomar muito cuidado com a internet, muito cuidado com o vídeo, muito cuidado com as coisas, podem ser forjados, podem ser trabalhados como as pessoas querem hoje em dia. Há muitas técnicas aí para serem utilizadas para fazer com que as pessoas digam coisas que elas não disseram, né? Há alguns anos, a Preta Gil processou o Bolsonaro por racismo, porque ele teria dito que negros são pessoas nojentas que fazem coisas indecentes. E ela usou um programa do CQC em que Bolsonaro teria dito isso. O problema é que o CQC, para brincar com o Bolsonaro, para poder estragar a vida do Bolsonaro, editou as imagens e fez com que Bolsonaro pensasse que ele estava falando sobre homossexuais e não sobre negros. Então eles juntaram a pergunta de negro com a resposta sobre homossexuais. E a própria Bandeirantes não aceitou entregar as imagens porque disseram que eles não tinham imagem de Bolsonaro dizendo que negros eram pessoas indecentes e tudo mais. A Preta Gil perdeu a ação na justiça porque de fato Bolsonaro não havia dito isso, ele não tinha feito nenhum tipo de declaração racista. Mas a gente percebe como vídeos são editados, as coisas podem ser cortadas, né? No vídeo do aviso que eu dei para vocês, algumas questões ali que o conselho havia pontuado, que seria melhor a gente tirar e tudo, vocês vão reparar ali que eu fiz alguns cortes para tirar alguns dizeres ali, para não ficar tão ruim ou para não ficar tão confuso, né? No caso, fui eu mexendo no que é meu para melhorar, mas cuidado com isso, né? Imagens sem qualquer comprovação do que é dito, né? Fuja das fake news, né? Às vezes mostra um vídeo de um sujeito apanhando. Esse sujeito aí disse que estava com coronavírus e disse que ia contaminar todo mundo. Aí só aparece a imagem das pessoas batendo nele. Olha isso aí, tem que bater mesmo, né? Toma cuidado com essas questões aí, toma cuidado com essas coisas que não podem ser verificadas. Está lá a imagem, tem lá o cara apanhando, mas não tem um motivo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que foi feito. Não tem como eu comprovar muitas vezes o que algumas pessoas falam. As pessoas fazem algumas afirmações que você não tem como verificar. Não compartilha. Não compartilha. Procura na internet. Fulano de tal disse isso. Procura na internet se isso existe. Né? Tem sites aí especializados em combater fake news. Né? Sites que são especializados em mostrar. Né? Tem o iFarsas, por exemplo. Né? Os hoax,
que são chamados aí, que muitas vezes são essas lendas da internet, coisas que são afirmadas sobre determinados fatos da vida e tudo mais, que não tem qualquer fundamento, mas você não tem como verificar. Não compartilha. Não compartilha. Para de compartilhar fake news. Para de compartilhar aquilo que você não conhece, não entende, que você não sabe. Olha, não sei sobre isso, não vou compartilhar. Não vi, não vou compartilhar. Ah, o sujeito está aqui mostrando, mas cadê o princípio de tudo? Como é que começou a briga? Cadê a discussão? Voltando a esse vídeo, né, que disseram que o camarada disse que estava com coronavírus, que ia contaminar todo mundo começou a bater nele. Cadê a parte em que ele diz que está com coronavírus e que vai contaminar todo mundo? Não está no vídeo? Não, então o vídeo não está fazendo aquilo ali. Né? Você pode até aproveitar o vídeo para dizer, olha, eu não sei o que esse cara fez, mas eu não queria estar na pele dele. Pronto. Aí você só compartilhou o vídeo porque você viu um sujeito tomando cachotada de tudo quanto é lado, apanhando de tudo quanto é lado, você achou interessante, sei lá por quê, uma bobagem dessas, mas achou e quer compartilhar. Tira a legenda, tira esse dizer sobre o vídeo que você não vê no vídeo. Porque senão você está fazendo uma afirmação vazia. Você está fazendo uma afirmação sem fundamento. Cuidado com isso. Tá? É fake, não pode ser verificado, saia. Dê o testemunho verdadeiro, bom ou ruim. Às vezes a gente precisa falar o que é ruim de uma pessoa. Às vezes nós somos convocados, por exemplo, no conselho, para saber se nós testemunhamos um pecado de um irmão, por uma disciplina, num processo de disciplina, por exemplo. E aí você vai ter que dizer a verdade sobre aquilo que é ruim. Você estará solenemente dizendo a verdade. Você não está complicando a vida do irmão, você não está procurando puxar o tapete do irmão. Muitas vezes ele até pode se sentir assim, mas esse não é o intuito. Você está solenemente dizendo a verdade, procurando que as autoridades eclesiásticas, às quais todo membro da igreja prometeu se submeter ao fazer a sua profissão de fé, ela tem o direito de fazer isso. Tá? O outro ponto, né? Você tem que dizer a quem de direito, portanto. Né? Você não pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa. Você não pode falar de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Há pessoas que têm todo o direito. Se a mãe de alguém vem te perguntar alguma coisa sobre o filho dela que é menor de idade, você fala. Assim, olha, seu filho assim, fez isso, aconteceu aquilo outro. Se esse rapaz, se essa pessoa já não é mais menor de idade, então você não tem que ir lá relatar para os pais, você trata diretamente com essa pessoa. Ela é sua responsável agora. Se essa pessoa lhe autorizar, você compartilha com os pais ou com qualquer outra pessoa. Se uma autoridade civil exige de você uma informação para a segurança da sociedade, para uma investigação importante, você tem que dar essa informação, a menos que você tenha razões para acreditar que você correria risco de vida caso você entregasse essa informação. Tá? Mas se a pessoa tem direito à informação, você deve dar a informação. Se a pessoa não tem direito à informação, problema dela. Diga que você não vai dar a informação. Fala, desculpe, mas eu não tenho que conversar isso com você. Você me perdoe a sinceridade da situação. Então, irmãos, nós vemos esse caráter solene do testemunho, esse caráter de algo que é feito com seriedade, com gravidade de perante autoridades, que eu devo evitar essa situação dramática de muitas vezes usar de uma mentira, de algo falseado, para denegrir a imagem do irmão e estragar a sua vida. Toma muito cuidado com isso daí. Você deve encarar sempre aquilo que você fala, numa forma solene, como se estivesse diante do tribunal de Deus, sabendo que o que você está falando deve ser fundamentado em fatos, na verdade, em testemunho pessoal e em coisas que você de fato pode comprovar. Caso contrário, cale-se. Tá ok? E por último, aí, considere a gravidade do falso testemunho. Olha o que Deuteronômio 19 vai nos trazer aqui. Olha só que interessante essa situação. Uma leitura mais longa,
mas vale muito a pena para a gente perceber como o falso testemunho pode gerar dificuldades. Deuteronômio capítulo 19, a partir do verso 15. A palavra de Deus nos diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-ei como cuidou fazer a seu irmão. E assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O falso testemunho na Bíblia é condenado com a mesma consequência que esse falso testemunho gerou na vida da pessoa contra quem se testemunhou falsamente. Veja a gravidade do que o Senhor está falando aqui. Extremamente grave isso, meus irmãos. Não dê falso testemunho, porque se você destruir a vida de alguém, é isso que você merece de volta. Aqui está dizendo até que se por alguma razão você testemunhou falsamente e a penalidade dessa pessoa era a morte, você também vai morrer. Você também deveria morrer. É a pena que a Bíblia está colocando aqui para falso testemunho. Tá? Então devemos entender que aquilo que falamos, aquilo que compartilhamos, aquilo que transmitimos é de nossa inteira responsabilidade. E deve pesar em nosso coração. Nosso intuito não é destruir vidas, mas de exercer o ministério da reconciliação. Então, se o irmão fez algo errado, ajude-o a se levantar, para que o seu testemunho sobre ele seja de um irmão que um dia esteve caído e agora está de pé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Semana que vem a gente continua nos 10 mandamentos. Nós vamos ver o último mandamento, começar aí com o tema, não adianta viver de aparências. Tá ok? Mande suas perguntas. Depois eu posso aí pensar, quem sabe, fazer uma live ao vivo aí, respondendo as perguntas dos irmãos sobre alguma questão aqui levantada na nossa aula, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus esse tempo aqui de estudo. Deus amado, obrigado pelo meu irmão que se dispôs a assistir esse vídeo, desejoso de conhecer mais da Tua Palavra, de dedicar no Teu dia, ó Deus, um momento para estudo da Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pela sabedoria que Tu nos ensina nela e nos ajudando hoje a entender, ó Deus, a gravidade, a seriedade, ó Deus, que é tratarmos da imagem, da vida, do caráter, da reputação do nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros sempre, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém, queridos. Até mais.